voltando para casa. Ah, tá. Na rua, daqui a pouco eu chego em casa. Beleza. Então, a gente já está gravando aqui a aula de Números na Educação Básica, turma TE, no dia 28/10/2021. Bom, eu deixei lá explicado, Márcia, Elisaías, pessoal que chega aí, Moisés, Lucas, acho que ainda não vi. Eu deixei descrito lá no Moodle, lá naquela primeira parte, né, que chama avisos e tal, eu deixei um arquivo lá explicando as avaliações, tá? Aquilo que eu falei na primeira aula, né, tá ali por escrito, tá? Então, dá uma lidinha lá, tá? Com atenção, para qualquer dúvida, se pergunta por aqui. E o Luciano pediu para a gente usar um tempinho aqui da aula para falar dos seminários, dos grupos, né, Luciano? Você tem alguma questão em especial para colocar? Basicamente a organização dos grupos. Sim. Eu não sei exatamente se o nosso grupo está completo, não sei exatamente o tema, que tem as opções, enfim. Tá. Eu mandei, como eu estou organizando à medida que a gente vai trabalhando, né? E aí eu já tentei garantir para o primeiro seminário, que vai ser no dia 18, né, de novembro. E aí eu já deixei o artigo que tá no fórum lá, no fórum da organização dos grupos, tá? O artigo é da Kelly Conte, que é professora da Faculdade de Educação, e Laís Nunes, que foi aluna da licenciatura em Matemática, aqui, colega de vocês, tá? E o artigo é sobre cálculo mental em questão, fundamentação teórica e reflexão. Então, para o primeiro grupo, para o primeiro seminário, acho que já está tudo organizado. Já tem um grupo na turma da tarde, um grupo na turma da noite, que é o Ricardo. O Ricardo que mandou o grupo, tá? Então, é o Guilherme Maciel, Maria Elisa, ele, né, Ricardo Eduardo, Vanessa Jesus e Brenner Augusto. E aí, então, esse é o grupo 1, que vai ser no dia 18, e já tem o artigo definido e tal. E o Jarbas começou a montar um segundo grupo, né? Aí já está completo. 1, 2, 3, com 5 pessoas. Lucas Meirelles, Luciano Silva, Marcos Salles, Moisés Elias e Jarbas Ugarte. Bom, aí ele pede para ficar com o seminário 3. Pois é, eu estou tentando organizar por demanda, de tentar fazer o segundo primeiro, tá? De organizar primeiro, o primeiro já está definido, vou agora tentar organizar o segundo. E a turma está com... Então, só faltam 2 grupos de 4, né? Porque tem 2 grupos de 5 ali já. Esse grupo que já está formado, vocês não querem ficar com o segundo seminário, não? Para já adiantar? Temos representantes deles aqui? Temos o Jarbas. Qual? O 1 ou 2? Não, o grupo... deixa eu voltar aqui. O grupo 1 já está definido, né? Tá tranquilo isso. Eu sou desse segundo grupo, professora. Eu posso ver com o pessoal, a gente está tentando organizar um grupo no WhatsApp para a gente conversar, que eu não conheço todo mundo. Aí eu posso perguntar a eles se eles têm preferência pelo tema, porque eu acho que quem mandou, eu também nem sabia que a gente tinha escolhido 3 ainda. Eu vi agora, também não sabia, não. Eu vi agora uma resposta aqui do... deixa eu ver quem. O Lucas. Eu vou procurar ver quem é, aí a gente conversa com os 5 para ver. Lucas, Luciano, Marcos, Moisés e Jarbas. Tenta ficar com o seminário 2, e aí a gente já resolve para esse ano, aí sobram 2 grupos, acho que tem que ser 2 grupos de 4. Oi, Luciano. Pois na verdade, dos 4 temas, sem saber sobre o assunto, que
mais me interessava era o tema 1, questão do cálculo mental. Mas, em termos de realização de grupo, o que vocês acharem melhor, eu faço, sem problema. Porque você quer que Pois é, então, o tema 2, aí, né? não, mas é porque eu tô tentando resolver por urgência, né? E aí, se vocês quiserem, então, conversar com o Ricardo, né, que é tem alguém aí do grupo que é o Porque é Guilherme? questão de escolha. Quem escolhe primeiro, escolhe o tema primeiro. Então, quando Mas a gente for eles escolher, já não não tinha opção. eles não tinham escolhido. E Mas aí eu existe a perguntei possibilidade de trocar? é o Guilherme Maciel, Maria Elisa, Ricardo, Eduardo, Vanessa de Jesus e Brenner. Não, é porque eles não tinham escolhido, eu pedi para eles ficarem com o seminário 1. Eu que pedi. Verdade, parece que eles queriam 3, né? O 3 era do outro grupo, eu acho. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu pedi para vocês negociarem. Aí, como ninguém fala, eu entro no meio e vou designando, né? É porque é difícil a gente se organizar sem se conhecer. Professora, aproveitando que a gente está conversando sobre isso, eu não sei, eu tô sentindo que a gente não tem grupo ainda da turma de WhatsApp. A gente tem, gente, pessoal? Ou eu que não tô? Acho que eu sei que não tá, porque hoje de tarde me falaram que tem. Mas tem da noite também? Separado? Alguém sabe? Ô, mano, eu acho que tem um para as duas. Eu vou pegar o link aqui, eu coloco aqui no chat para você. Ah, obrigado, Marcos. Jussara, a gente vai ver. Eu vou tentar ver um grupo com o pessoal privado aqui, eu e os outros meninos, que eu conheço só um. Aí a gente vai ver aqui, define e te coloca lá no fórum, até segunda no máximo. Tá bom. E aí conversa, o Luciano falou que tem interesse no primeiro, de cálculo mental, então vocês têm que negociar e definir para mim, mas é bom ser rápido para não ficar apertado, né? Tranquilo. Tá? Então, vocês negociam com o outro grupo, vê o que cada grupo prefere e tal, e aí vocês avisam lá no fórum, por favor. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão sem grupo têm que se organizar para os 2 seguintes, né? Que vão ser em janeiro e... Já fiz isso. Janeiro e fevereiro, acho que tem também. A primeira apresentação prevista para o dia 18, né? E a segunda? Dia 16 de dezembro. A última aula. E basicamente a leitura do artigo e a apresentação e depois gerir as discussões? Não, tem toda uma Sim, eu vi lá. série de atividades, tá? Na primeira aula eu expliquei, está gravado, e nesse documento que eu postei lá no fórum, ou lá no fórum não, lá no Moodle, tem explicando direitinho por escrito. É porque o primeiro grupo teve bem menos tempo para se organizar. Pois é, por isso... Ele não poderia ver os outros grupos, entendeu? Então, o desafio do primeiro tema é esse. E é também o privilégio de dar o tom da coisa, né? De botar qualidade. E acabar logo. Tem suas vantagens. Tem vantagens e desvantagens. É só... Já apresentou, não tem nada para o ano que vem. Tem que ler, tem que debater. Não, de apresentar, né? Apresentar não. Então vocês se organizam, por favor, gente. Tem que ser despachado aí, tem que resolver as coisas, tá? Já te damos a resposta até a próxima terça, fechado. Próxima terça é feriado, né? É só colocar lá no fórum, por favor. Tá? Mas aí tem que entrar no acordo dos 2 grupos e me contar para a gente lá no fórum o que vocês decidiram. Tranquilo? Certo. Beleza.
Normalmente as meninas tomam frente nessas coisas, né? E aí, como uma turma com muitos meninos, gente, não passei, não. Oi, Jarvis. Nesse grupo nosso só ficaram meninos. Pois é, então vamos fazer bonito aí. Vamos. Então, estamos resolvidos? Então, vou aproveitar que estamos tratando de assuntos administrativos e lembrar, então, terça-feira que vem é feriado, né? Então, a gente não se encontra e vamos nos encontrar novamente na quinta-feira. Aí, quinta-feira, já está a programação lá no Moodle, né? Na quinta-feira eu vou fazer uma exposição sobre o problema da contagem, números naturais, tá? Um pouquinho de história da matemática com uma filosofia também da matemática. E na terça-feira seguinte, dia 9, a gente vai... É o prazo final para a primeira oficina, tá? Uma oficina prática, com calculadora simples. Então, vocês também têm que se organizar em grupos de 3 ou 4 para fazer a oficina. Então, eu já deixei tudo explicado lá no fórum, lá no Moodle, para vocês não perderem tempo, tá? Já tem a oficina lá, vocês já podem se organizar e combina com o grupo. Tem mais de uma semana para vocês fazerem uma atividade curta, pequenininha, tá? Eu peço um relato, mas é mais para a gente, para a turma toda saber o que de legal que vocês fizeram, não é nenhum relatório formal, né? Mas contar para a turma como o que o grupo fez, o que o grupo percebeu, as descobertas, as conclusões, tal, e coloca um relato lá no Moodle também, tá? Não sei, o Celso já foi meu aluno, ele sabe disso, as nossas aulas são bastante movimentadas, tá, gente? Então, não dá para ficar esperando muito tempo, não. Tem que botar o pé no caminho e fazer as coisas. Fica bom, confia, fica bom. A gente aprende um monte de coisa. É daquela ideia de fazer diálogo com a teoria e prática, né? Então, a gente está, nessa última semana, bastante teórico, aí na próxima semana vai ter uma pegada mais prática, tá bom? Podemos falar sobre as discussões dessa semana, sobre letramento matemático e práticas de numeramento. Alguém quer começar a falar? Então, deixa eu começar fazendo uma pergunta. Vocês entenderam aquela observação que eu fiz lá sobre a natureza das perguntas, né? Que eu vi que as perguntas estavam muito num tom de como eu faço para resolver o problema, como eu faço para contemplar o que essa autora fala. Eram perguntas que partiam do artigo, mas a resposta estava fora dele. Então, muitas vezes você podia dar sua opinião, eu acho que eu posso fazer assim, ou devemos fazer desse jeito e tal. E a ideia das perguntas é que a gente encontre as respostas no texto, porque o objetivo das perguntas é discutir o texto, tá? Porque, né, igual vai ter um momento tal de discutir a prática, de falar sobre a prática e tal, mas esse momento agora era para entender o texto com profundidade e levantar questões interessantes sobre o conteúdo do texto, fazer relações entre as ideias que as autoras apresentam. Então, um bom teste é esse, né? Se você
tenta responder a pergunta que você coloca, onde eu encontro essa resposta? É no texto ou é fora dele? Se for fora dele, então a pergunta não está boa. Tem que fazer uma outra pergunta para encontrar a resposta dentro do texto. E não vale perguntas assim, muito óbvias, né? Do tipo, quantas alunas fizeram parte da pesquisa? 2, né? Não tem graça esse tipo de pergunta, tá? Então, é para fazer perguntas ricas conceitualmente e que leve a turma ou leve os colegas a procurarem pelas respostas no próprio texto. Então, toda vez que a atividade for essa de elaborar perguntas sobre o texto, sobre algum texto, essa é a lógica da atividade. Ficou claro depois que eu expliquei lá? Jussara. Sim, ficou. E aí isso ajuda a gente também a ter um contato diferente com o texto, né? Eu vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês como que fica o meu texto quando eu leio. Como que vocês têm costume de ler. Mas eu vou fazendo essas marcas aqui, ó. Por exemplo, aqui no resumo, né, eu sempre procuro o objetivo, o referencial teórico, né, que é isso que vai guiar o meu olhar ao longo da leitura. Vou fazendo observações do tipo, observe que não se trata de escolher entre um ou outro de forma excludente. Eu até citei esse trecho aqui lá no fórum, ontem, depois que eu tinha fechado, porque eu acho que até respondendo o Jarbas, as autoras estão criticando essa rivalidade entre o foco na realidade dos alunos ou no tratamento formal do conhecimento matemático. Não se trata de uma competição, né, se eu vou fazer um em detrimento do outro. E né, elas colocam, inclusive, que essa rivalidade é um dos fatores negativos, né, da educação de jovens e adultos. E aqui nesse trecho, né, todos esses estudos aqui em que elas se fundamentam defendem a importância de se trazer para a dinâmica da sala de aula as vivências dos estudantes, seus conhecimentos e seus modos de conhecer, e também apontam para a necessidade de considerar a valorização que muitas vezes os próprios estudantes e várias instâncias da sociedade atribuem ao conhecimento escolar, mais identificado com o formato acadêmico. Então, as autoras defendem a coexistência desses conhecimentos e não a rivalidade entre eles. Tá? E aí, então, o objetivo, e aqui é uma outra marca que eu faço, né? Elas querem a questão de pesquisa, né? Como essa tensão, né? Entre a relevância dos conhecimentos cotidianos e a valorização do conhecimento mais formal é vivenciada na educação básica, e especialmente no ensino médio, pelos sujeitos, educandos, né, alunos e alunos, jovens e adultos. Então, o que elas estão investigando é exatamente essa tensão entre esses conhecimentos, e elas incentivam que esses conhecimentos sejam presentes, sejam valorizados na sala de aula, e eles vão chocar, vai haver uma tensão entre eles, e o que elas defendem é que a gente tire proveito dessa tensão para produzir diferentes significados, né, na sala de aula de matemática. Aí aqui elas falam criticam, né, como que tem acontecido a EJA, né, que ao contrário de uma diversidade de conhecimentos, de vivências e das relações que se estabelecem em sala de aula por causa da diversidade, o que temos observado, especialmente na EJA,
é uma supervalorização da matemática formal, que, compartilhada por docentes e discentes, mitifica a matemática escolar e deslegitima o que as alunas, os alunos jovens e adultos trazem de suas experiências sociais. E além disso, essa supervalorização do conhecimento matemático não se concretiza como uma inserção dos estudantes no mercado de trabalho ou uma coisa boa, né? Afinal de contas, não se concretiza como uma educação de qualidade para os estudantes. Aí ela se apoia aqui na Dione Carvalho, que a importância que é dada ao mercado de trabalho, ao sucesso em teste, cujos itens nem sempre se vinculam à atividade cotidiana, contribui para que, em muitas aulas de matemática do ensino médio, ainda se estabeleça uma dinâmica de treinamento como principal recurso de ensino e aprendizagem. Por outro lado, a autora também reconhece a importância não só de oferecer a oportunidade de escolarização para todos, mas também de possibilitar condições de acesso ao conhecimento socialmente valorizado. Negar o direito de escolarizar-se as pessoas que vivem do trabalho é uma forma de exclusão inexorável. Entretanto, entregar-lhes um certificado que não corresponde a competências escolares desejáveis para ser cidadão brasileiro parece outra forma, talvez mais cruel, de exclusão. Então, elas estão criticando aqui que essa supervalorização do conhecimento da matemática formal, muitas vezes ela acontece na educação, nas escolas, como um treinamento. E esse treinamento não se constitui como ela fala como uma competência escolar desejável para ser cidadão brasileiro. O que acontece é um treinamento para fazer teste e isso também é uma forma de exclusão, porque as pessoas não são educadas adequadamente, né, para conhecer, no nosso caso, a matemática, saber ser alfabetizado matematicamente, enxergar formas de resolver problemas usando a matemática. Eles sabem técnica, eles sabem resolver 500.000 equações, mas não sabem o que aquilo significa. Então, mesmo a matemática formal, a matemática escolar, ela é trabalhada com falta de qualidade. Então, além de não considerar o conhecimento prévio que os estudantes já têm, o conhecimento matemático valorizado na escola não passa, muitas vezes, de um treinamento para fazer teste. E isso não é educação matemática de qualidade. E aí a gente contribui para uma maior exclusão ainda dos estudantes, que eles não vão ter acesso a condições melhores de vida por meio de uma educação de qualidade, porque eles não têm essa educação de qualidade. Tá? E aí, o que... Professor, Oi. Só antes de descer mais um pouco o texto, é o Marcos falando. Oi, Marcos. Eu também grifei essa parte aí dessa que a autora fala, que ela comenta dessa forma de exclusão, porque um amigo meu lá da UFMG, ele trabalhou na EJA 2019, ele falava muito disso, que muitas vezes ele ia para a sala de aula, era sexto ano. Ele tinha que adaptar toda a forma que ele dava aula para o sexto ano, que ele também trabalhava em escola, porque lá ele não tinha aquela necessidade de mostrar para eles, por exemplo, como é que ele trabalhava com números inteiros. Ele tinha que mostrar como é que os alunos iam usar aquilo para, por exemplo, não serem passados a perna no supermercado na hora de ter um troco. Então ele tinha que voltar totalmente o que a gente, por exemplo, a gente aprendia um conceito numa reta, ele mostrava para os alunos um troco negativo que eles poderiam chegar a fazer com eles no supermercado. E ele falava que essa troca de modelos de ensinar era bem complicado no início, porque a gente chega meio que treinado para mostrar aos alunos o que eles vão precisar para resolver uma prova e não como eles vão usar aquilo no cotidiano, assumindo que eles já passaram dessa época de aprendizagem da escola básica, quando a gente é criança. Jussara, tá no mudo. Estou com o microfone, estou com o microfone desligado falando. Ele trabalhou lá na EJA do Centro Pedagógico, Marcos? Isso. Ele trabalhava lá à noite. Aham.
Eles têm um trabalho bem bacana lá, né, com a formação. Inclusive a Ana Rafaela, eu acho que ela que é a autora desse artigo, acho que atualmente ela é a coordenadora do EJA lá no CP. Eu ia tentar fazer o EJA também, mas um pouco antes de eu entrar para o EJA, apareceu para o Residência Pedagógica, o Residência ia ser melhor para mim do que o EJA no momento, aí eu acabei indo para o Residência, estou lá até hoje. Mas eu tinha muita vontade de trabalhar lá no EJA. Uhum. E a discussão é em cima do EJA, mas eu acho que essa lição que elas dão para a gente, nessa sugestão de considerar o conhecimento que os alunos têm, eu acho que vale para qualquer segmento escolar, né? Porque ninguém, ou melhor, todo mundo conhece alguma coisa, né? Igual a gente né, a gente fica conversando nessa turma, vocês estão sempre, igual você acabou de fazer, Marcos, trazendo as experiências que vocês têm como professor, como estudante, e porque essas experiências de vocês vão ajudando a compor o conhecimento que a gente está construindo aqui sobre o ensino de números na educação básica. Então, da mesma forma, quando a gente trabalha com crianças sabem contar, sabem, elas têm uma experiência, né? A gente já começa a trabalhar com as crianças no 6º ano, né? A gente que é professor de matemática. E elas já trazem uma bagagem, já têm uma experiência com esse conteúdo da escolaridade anterior e da vida, né? Afinal de contas. Então, é importante a gente considerar esse conhecimento que as crianças têm e colocar esse conhecimento em diálogo com o conhecimento da matemática formal. Então, é o que eu estava dizendo, não se trata de escolher um ou outro, mas sim de trabalhar com todos, contemplar todos. E isso até pode ser uma via de acesso mais fácil para o conhecimento matemático formal. E o conhecimento matemático formal trabalhado de forma legítima e não como técnicas, macetes, etc. Um treinamento de como resolver equação, como fazer contas, fazer divisão, regras de potência, sabe? Garantir um conhecimento matemático de qualidade. É saber fazer matemática e não saber apenas técnicas. A gente vai trabalhar bastante com essa ideia aqui ao longo da disciplina, né? O que é legítimo, o que a gente deve garantir como uma educação matemática de qualidade. Gente, ó, vamos conversando aí, tá? Eu tô puxando a fala, mas façam igual o Marcos. Vamos falando. Jussara, eu posso destacar uma outra parte, eu acho que ia vir mais em seguida, sim, do texto, que eu achei interessante. Por favor. Quando ele vai trazer, quando as autoras, na verdade, né, elas trazem o conceito de práticas de numeramento. E assim, eu achei bem interessante, até eu acho que foi uma pergunta sua no fórum, que foi uma relação assim, qual que era a relação entre o conceito de práticas de numeramento com o letramento matemático do PISA, se eles tinham uma diferença e tal. E eu achei muito interessante porque pelo menos pela forma que eu entendi o letramento, as práticas de numeramento, elas trazem muito para um conceito assim mais porque eles vão falar sobre práticas sociais, né, que vão mobilizar conhecimentos. E aí eu senti muito uma abordagem assim daquilo que a gente entende de matemática de uma forma mais assim, o âmago da matemática, sabe? Que vai trazer sobre ordenar coisas, contabilizar, mensurar. Não está falando da matemática numa forma assim, a matemática, né? Assim, aquela matemática. Mas está falando assim de uma forma de fazer isso, sabe? E eu acho que isso me lembrou muito sobre etnomatemática. Mas eu senti um diferenciamento assim bem grande por trazer esse contexto meio sociocultural, não sei, sobre essa questão das práticas sociais. Eu achei bem interessante elas começarem puxarem esse assunto para mostrar esse comportamento das alunas também, sabe?
e esse movimento que elas fizeram. Então, foi bem válido, assim. Esse aí é a ideia-chave que elas usam, né, para analisar o diálogo ali das duas estudantes. Tem uma conexão com o que eu estava falando antes, isso aí, né, porque vou até pegar a lista aqui que elas fazem, né, nessa parte que você citou, né, a prática de numeramento se refere a práticas sociais permeadas pela cultura escrita, né, que a escrita está presente nisso aí, e mobiliza conhecimentos relacionados à quantificação, né, associar número, quantidade, né, ordenação, colocar uma coisa depois da outra, né, e esses dois têm tudo a ver com a nossa disciplina, né, quando você usa número, associa número a coisas, né, ou contando, ou medindo, né, então é uma quantificação. Ordenar também tem a ver com números. Organização dos espaços e das formas tem a ver com geometria. Mensuração, que tem a ver com geometria e com números, né? Tratamento da informação, que tem a ver com estatística. Poderia incluir aí também busca de padrões, que tem a ver com álgebra. E são práticas, né? Essas práticas sociais aí, que como você fala, acho que não sei que expressão que você usou, mas é meio o espírito da matemática, né, Vicente? A matemática não trata de polinômio, equação, regra de potência, isso aí é o nome matemático da coisa. A matemática começa quando o ser humano se debruça sobre tarefas práticas desse tipo, né? Quando ele começa a contar, começa a medir, começa a organizar o espaço, a descrever as formas das coisas, e é daí que vão depois, por meio de abstrações, chegar em sólidos geométricos, conjunto R, né? Isso já é uma coisa mais técnica dentro da matemática, mas essas coisas de como elas usam o verbo matematizar em algum momento, né? Que é a prática de fazer essas coisas na vida, afinal de contas, e que tem alguma conexão com a matemática. E sim, isso tem tudo a ver com a etnomatemática, tá? Tanto que quando a gente vai, né, os antropólogos, quando vão ligados com a etnomatemática, quando vão estudar matemática de algum grupo cultural, eles não vão lá conferir como que eles definem função, né? Como esse grupo cultural define função, né? Foi até uma discussão no fórum também, né? Que alguém falou assim, uma tribo indígena, né, vai calcular a função assim. Eu falei, a tribo indígena tem função? Vai definir se vai ter uma necessidade, né? Então a gente não vai procurar os antropólogos, né, porque eu não sou pesquisador da etnomatemática, mas eles não vão procurar funções, sólidos geométricos nas outras culturas. Eles vão procurar esse tipo de prática de organização do espaço, de codificação, de cuidado com a informação, de organização de padrões, de sequenciamentos, né? Esse tipo de prática matemática que eles vão olhar. E isso amplia a noção de matemática, né? Que ao buscar esse tipo de prática em diversos, né? No caso aqui com os estudantes da EJA, você tem uma visão mais ampla da matemática. E é aí que está a grande diferença com o conceito do PISA, de letramento matemático. Porque o letramento ele parte dos conceitos matemáticos e visa criar nos estudantes as habilidades de usar aqueles conceitos matemáticos. Aqui, as práticas de numeramento, o ponto de partida é a prática social dos seres humanos. E a partir dessas práticas é que a gente vai entender as matemáticas que estão aí em jogo. E isso, esse artigo fala um pouco disso, e a gente vai ver também ao longo da disciplina,
tem muito a ver com a história da matemática. Quando a matemática começou a ser inventada, ninguém falou assim, hoje eu vou inventar o conjunto dos números reais. Não, foi da necessidade prática de medir, de contar, de descrever as coisas, é que foi se abstraindo esse conhecimento que depois passou a ser chamado matemática. Elas fazem até uma brincadeira aí que é bem bacana, né? De o que o algebrista chinês iria dizer dos europeus, né? Aí eles encaram o livro no qual elas se baseiam, fala da tribo europeia. Que o que aconteceu é isso, que os europeus que, por circunstâncias históricas e bélicas, fizeram prevalecer a matemática que hoje a gente fala que é a matemática, né? Então, o advento das grandes navegações contribuiu muito para a criação dessa matemática, porque eles foram recolhendo informações do que hoje a gente chama matemática ao longo do planeta, né? Vamos ali, olha, na Índia tem uma coisa que sistema posicional que funciona melhor do que o nosso sistema romano, então vamos usar isso aqui. E aí, né, é lógico que eu estou folclorizando a coisa, né, mas as práticas mais eficientes prevalecem. E como eles tiveram o contato com essas diversas práticas pelo mundo afora, eles foram recolhendo e levando para a Europa e assimilando o que era mais útil e desprezando o que não era, né? O que era menos funcional, digamos assim. E, curiosamente, né, esse nó que deu com as alunas da EJA, com a Regina e a Rosilene, eu esqueci o nome. Isso, Regina e Rosilene, é exatamente um problema que houve na história da matemática, né? Inventar número negativo foi um passo muito problemático para a história da matemática. Tanto é que foram os últimos números a serem inventados, foram os números negativos. E elas falam isso aqui, né, na parte da... do Bento de Jesus Caraça, né, ao discorrer sobre, né, o Bento de Jesus Caraça, que é o livro que eu vou me basear para falar sobre a história dos números a partir da semana que vem. Caraça, ao discorrer sobre a criação dos números negativos, chama atenção para a necessidade que essa criação responde de nos libertar da impossibilidade da subtração. Até então, no que os matemáticos, a humanidade conhecia por número, era impossível fazer subtração de qualquer número. E aí, com o objetivo de obter respostas em situações como essa, né, vivenciadas pelas alunas Regina e Rosilene, na resolução do exercício escolar. Então, o que elas vivenciaram numa aula de matemática é uma miniatura, né, do problema que a humanidade viveu com os números negativos. E o autor, Caraça, destaca que quando aparece uma impossibilidade operacional que nega a possibilidade de se encontrar um resultado numérico para um problema, impõe-se a necessidade de criação de um novo campo numérico. Então, a solução que os matemáticos, a humanidade, deu para a impossibilidade de fazer a subtração foi inventar uma coisa nova. Jussara, aí uma dúvida minha que talvez seja pauta para os próximos episódios, né? Mas sobre os números, assim, eu não sei disso, assim. Os números negativos, eles vêm depois dos números reais positivos na criação? Então, assim, eu não tenho esse conhecimento.
Ah, que interessante. Tanto é que os gregos já lidavam com o problema da incomensurabilidade. Né? Como é que eu vou medir verdade. o lado do quadrado e com a diagonal do quadrado? Isso ali, eles não tinham definido, assim, isso é um número irracional, mas eles já tinham contato com isso, com essa questão. Os números negativos vão vir muito depois, lá com Galileu, aquela época. E vocês já fizeram história da matemática? Como é que tá? É que eu vou... Vocês estão me ouvindo? Sim. Alto e claro, por favor, responder. Tá bom. Porque todo mundo ficou em silêncio, eu pensei, a minha internet caiu, eu estou aqui falando sozinha. Mas tá bom. Eu vou voltar a compartilhar aqui para a gente ver essa parte aqui da história da matemática. Então, aqui, eu estou aqui na página 10, né? Então, estudos do campo da educação matemática referem-se reiteradamente às dificuldades dos estudantes com os números negativos, muitas vezes comparadas com as dificuldades de aceitação desses números vividas pelos próprios matemáticos na história da matemática ocidental. Então, como eu disse, elas estão vivendo ali em miniatura um problema da história da matemática. E aí vem a citação do livro aqui do Fernandes, né? Então, na crítica que faz às práticas matemáticas ocidentais por seus critérios de legitimação ou deslegitimação, estabeleceram-se em função de sua maior ou menor parecença com a matemática que aprendemos nas instituições acadêmicas. Fernandes, né, nos convida a invertermos o olhar, enxergarmos a matemática a partir das práticas populares, fazendo o exercício de especular o que veria um algebrista chinês, um destes prestigiados pelos primeiros missionários jesuítas, ao observar as práticas matemáticas que desenvolviam os Galileu, Descartes ou Vietá, que moravam nas cidades europeias, centro-europeias da época. Então, esse algebrista chinês julgaria que a álgebra da Europa seria muito primitiva ainda. Então, e hoje é o que é considerado a matemática, né? E aí aqui é que fala, o Fernandes lembra da dificuldade dos pensadores europeus em relação ao conceito de número negativo. Ainda no século XVIII, de sua era cristã, o pensador que eles, os europeus, mais apreciavam e que chamavam de Immanuel Kant, ainda discutia se Q devia ou não ser considerado um número. Esse Q é o número negativo. Deixa eu ver. Zeng é o número positivo, Fu é o número negativo e Vu é o zero. Então, assim, isso no século XVIII ainda discutia se isso deveria ser ou não considerado um número, que denominava negativo, como se lhe faltasse algo ou for algo de mal. Então, foi o Bento Jesus Caraça fala isso, né? Os últimos números, assim, desses que são mais comuns, né? Porque depois vem os complexos, vem outros mais, né? Então, tinha um obsessivo horror ao vazio que essa cultura experimentava. E aí, da cultura chinesa, né, tem esses conceitos do Yang e o Yin, né, como o negativo, positivo. Então, tem tudo a ver com filosofia, isso também, né? Para os chineses, isso era tranquilo. E para os europeus, havia um horror ao vazio. E aí, elas buscam na história da matemática para
para entender o que as estudantes ali da EJA estavam discutindo naquele momento, né? Mas a história da matemática, vocês vão ver essa discussão com mais cuidado. E mais propriedade também, né? Que eu estou aqui falando do meu conhecimento como professora de matemática, e não como estudiosa da história. Vocês querem destacar mais alguma parte? Desculpa, Vicente, eu não vi sua mão. Não, tranquilo, Jussara, eu travei, acabei não te respondendo em algum momento, mas eu achei muito interessante, assim, eu estava pensando enquanto vendo esses trechos aí destacados do algebrista chinês, e aí vendo lá essa questão de que, será que eles têm o Ying e o Yang, e será que isso, né, enquanto que os europeus tinham outra questão, e aí parece muito que a gente perdeu ao longo da história uma referência cultural, assim, né, que dava base para, assim, dava um significado um pouco maior, sabe, para os conceitos matemáticos, não sei, mas que permeavam assim com maior facilidade, né, e que davam um significado maior para quem fazia lá, né, para quem estava em contato. Mas né, é só uma reflexão assim, às vezes é um devaneio assim meio filosófico demais, Não, mas totalmente pertinente, Vicente, porque eu até falei na turma da tarde, desculpa te interromper aí, que a matemática é um campo do conhecimento de mais de 4.000 anos, ou 4.000 anos, sei lá. E aí, por ser tão antigo, ela foi se especializando, se abstraindo. E o que chega para a gente hoje como matemática é algo já, principalmente na escola, né, é algo cristalizado. E, como você disse, a gente perde essa raiz prática, cultural, misturada com filosofia, com física, com astronomia, com esoterismo. Né? A escola pitagórica era uma espécie de seita. E aí, os conhecimentos não eram todos em caixinhas, igual a gente tem hoje. A organização é importante, mas a gente não pode se prender na ideia de que foi sempre assim. Né? É muito grave, eu acho, quando a gente fala assim, é difícil mostrar para o aluno que matemática tem alguma aplicação na realidade. E aí, de que matemática a gente está falando? Porque isso que é matemática veio exatamente da realidade. Em que ponto da história que houve essa ruptura e que as crianças na escola e nem o professor reconhecem mais a matemática como uma construção humana, como algo que foi inventado para resolver problemas dos seres humanos na vida. A gente tem que ficar reiteradamente nos lembrando disso, como professores de matemática. Hoje, eu estava numa aula na pós-graduação, lá da Faculdade de Educação, aí a gente discutiu um texto aqui que eu até separei para trazer para a gente aqui, por causa do que a gente ia discutir aqui hoje. A autora aqui, Paula Valeiro, ela está falando que a matemática da escola é diferente da matemática do matemático. Mais ou menos assim. É difícil para os pesquisadores em educação matemática se livrar da sombra do profissional matemático para compreender que a matemática escolar, como uma construção social, também uma construção social dada o cenário particular na qual ela é constituída. Ela obedece às regras da prática que estão enraizadas, ao que não estão enraizadas nas mesmas regras, né, da comunidade de matemáticos profissionais. O que o matemático faz, a prática social do matemático é bem diferente da prática social que acontece nas escolas, na sala de aula de matemática. Então, tem a ver com isso que eu falei, que houve em algum momento, ou vem havendo, né, essa ruptura entre a prática da matemática na escola e a prática do profissional matemático.
E se a gente for ver, a prática a matemática do engenheiro, a matemática do matemático aplicado, são práticas diferentes. Né? Quando na escola, por exemplo, a gente tem preferência de trabalhar mais com números bonitinhos, redondos, né? Raiz de 49, as medidas, assim, o número irracional praticamente não existe na escola, né? Os exercícios são todos ajeitados. Chega a ser até estranho a gente achar um número, a gente acha um número esquisito e já pensa que está tudo errado. Pois é. O Eliseu está falando que já ouvi que pesquisadores da matemática não necessariamente buscam uma utilização na vida real. Não, a matemática é um campo do conhecimento. Eles estão criando conhecimento matemático, resolvendo problemas. Isso não quer dizer que nunca vai ter aplicação prática. Tem uma história que é bem bacana da matemática, que no caso da geometria, que ao negar o quinto postulado de Euclides, né, porque você estava a provar, o quinto postulado de Euclides estava a provar, porque ele tinha cara de teorema, ele não parecia postulado. Então, mas ninguém conseguia provar. Aí, então vamos negar, né, ver o que acontece. Ao negar o quinto postulado, foram criadas outras geometrias, então essa foi uma origem totalmente teórica. Né? Você nega um postulado e, a partir daí, você cria outra geometria. E, mais tarde, a teoria da relatividade, na física, ela se apoia nessa outra geometria para explicar o espaço, né? O nosso universo. Então, a relação entre a matemática e a aplicação da matemática não é sempre da mesma forma. Né? Você parte de um problema real e cria matemática. Às vezes você inventa matemática e depois descobre que ela tem aplicação. Às vezes você cria alguma técnica matemática simplesmente por necessidade interna da própria matemática. Né? Por exemplo, equações. Equações é algo que a gente é bem conectado com problemas da realidade. Né? Você está resolvendo algum problema e tem algum valor, alguma quantidade que você desconhece, e você monta uma equação e para descobrir qual que é aquele valor ali que você precisa e que você não conhece. Então, a equação em si tem uma forte aplicação prática, mas para você manipular a equação, né, fazer contas ali, você precisa de saber operar com polinômios, monômios, potências, regras para resolver a equação, e isso são técnicas criadas dentro da própria matemática para poder resolver questões ali, da mesma forma que a física ela desenvolve questões internas a ela, né? Então, nem tudo que é criado na matemática é para ser aplicado em alguma situação fora da matemática. Às vezes, cria-se conceitos, técnicas, por necessidade interna, porque a matemática é um campo do conhecimento, né? É uma ciência, né? Igual o próprio Euclides, né? O exercício que ele fez de descrever os elementos de Euclides, né, da geometria, é um exercício de compilação, de organização das ideias, de formalização, e é nesse processo de organizar, de criar ferramentas para dar conta dos problemas, criar problemas novos ali dentro, que a matemática vai se constituindo como campo do conhecimento, como uma ciência. E quando o professor cai na armadilha de tentar encontrar aplicação para tudo da matemática, ele corre um sério risco de forçar a barra. Aí dá problema. A gente, discutimos isso muito lá no fórum, né, esses dias. Eu acho que nem tudo é aplicável e isso não significa que eu tenha que ficar inventando aplicação para tudo. E aquela pergunta que eu fiz lá, né? De onde vem essa necessidade de criar aplicação para tudo, né? De onde que vem? Eu acho, professora, que esse sentido de aplicação, ele
pode até ser um pouco mais recente, vem mais na mente, porque hoje a matemática, a gente tem ela muito pronta, né? A gente já tem tudo pronto para a gente trabalhar, a gente já tem as fórmulas, sabe onde é que a gente vai usar aquilo. Eu, por exemplo, quando fiz geometria plana, eu achava geometria muito fácil. Quando eu comecei a ver do início, você pensar como uma pessoa lá em 2000 antes de Cristo, que você não tinha nada, nenhum suporte, você ter que começar a construir. Aí eu falei, nossa, geometria é difícil demais. Aí você entendendo, começando a ver essas aplicações, eu acho, agora hoje em dia eu acho até mais tranquilo de entender as fórmulas vendo de onde que tudo começou. Acho que quando a gente já vem com tudo mastigado, não percebe o trabalho que foi para chegar até ali, a gente se perde um pouco nesse trabalho de criação e fica muito preocupado em saber para onde que a gente vai usar esse tanto de fórmula que a gente chega e é disposto para a gente agora. E aí a gente acaba caindo nas técnicas, né? Fica só nas técnicas. Sim. E perde a essência da É. matemática, né? Que é Aí, o... aí a gente vem, aí aparece a necessidade da gente querer aplicar ela em tudo, que a gente já tem o problema pronto e agora a gente quer usar o que a gente aprendeu. Pois é, ao contrário seria muito mais natural, não? Sim. Interessante. Voltando aqui no texto para... Eu queria chamar a atenção no ponto do trânsito, que elas falam, transitar entre diferentes matemáticas. Mas é que tem um momento que elas falam da importância do trânsito entre os diferentes conhecimentos, né, para lidar com esse tensionamento. Eu acho que é na página 9, professora, quando ela cita um movimento de ação, reflexão e ação, não? Então, fazer a busca, né, gente, é fácil. Tá. Então, página 8. Bem no início. O evento, né, lá das irmãs, né, esse evento traz à tona práticas de numeramento diversas, porque ativa modos distintos de proceder à quantificação, uma vez que transitam em campos numéricos diferentes. Essas práticas colocadas em relação pelo aluno naquele momento, na sala de aula, refletem o trânsito da discente por diferentes formas de matematicar, e até o verbo que eu citei, né? Novamente, então, aquela ideia de não competir um conhecimento com o outro, né? Mas sim transitar entre os diferentes campos numéricos. Assim como historicamente, né, a humanidade não sabia fazer a subtração, alguma subtração, mas depois passou a saber, inventando um outro campo, elas transitaram aqui, né, entre diferentes formas de fazer matemática, de matematicar. Uma forma referenciada numa aritmética natural, no sentido vivencial e matemático, né, então era algo da prática delas, e outra subsidiada pelas possibilidades ampliadas da subtração oferecidas pelo conjunto dos números inteiros. E elas também mobilizaram isso, porque elas também aprenderam, na hora que elas falam assim, eu já aprendi isso na escola, é -1, né? Então, elas transitam entre diferentes
práticas de numeramento. Esse é o recado que as autoras estão trazendo para a gente, da gente deixar entrar na sala de aula essas diferentes práticas de numeramento para que elas tensionem, e dali você vai construindo conhecimento. Elas têm uma das intenções aqui, que é colocada... Vitor, quer falar, Vitor? O Vitor falou que, até hoje busco me incentivar procurando por aplicações. Convencer um aluno a aprender com ausência de uma aplicação me parece muito complicado. Eles costumam entender como perda de tempo, aprender algo que não tem aplicação clara. Para que a gente precisa saber os rios da China? Para que a gente precisa saber mitocôndria? A gente precisa conhecer mitocôndria para respirar? Os alunos questionam, para que isso? Então não vou estudar? Vocês já pensaram nisso? Nos conhecimentos das outras disciplinas? Será que os alunos questionam a aplicação de tudo? Para que serve estudar Camões? Eu me vejo nessa enrascada todos os dias, porque eu tenho uma filha adolescente, fazendo o 7º ano. Aí, em todas as disciplinas, tudo que ela estuda, sempre tem um questionamento, porque de estudar ou não uma determinada assunto. E encontrar justificativas para todas elas, às vezes é complicado, e a gente acaba falando, cala a boca, estuda, menino. Porque vai precisar, não tem jeito de escapar. A competição no mercado e tudo mais que a gente vai enfrentar, acaba tendo seleções, né, que são normalmente formais. E as empresas e os locais de trabalho têm que utilizar desses métodos porque eles não têm recurso nem condição de estar fazendo um tratamento mais diferenciado. E aí nós temos que nos estudar e nos preparar. E para a vida, né, de maneira geral, não só para o mercado de trabalho, né? Quando a gente discute, por exemplo, a inflação que está alta, o aumento do combustível que reverbera no aumento do transporte público, o dólar, o preço do dólar, a curva de transmissão da Covid, as taxas de eficácia das diferentes vacinas que são dadas com porcentagem e a população fica batendo cabeça para tentar entender o que essa eficácia significa com aqueles números. Então, a gente precisa de matemática para exercer cidadania, para transitar no mundo, entender as coisas que são feitas, muitas vezes com base na matemática, e ter autoridade para discutir aquilo ali. Quando, muitas vezes, por exemplo, pesquisas de intenção de voto são apresentadas usando dados matemáticos, as pessoas não sabem discutir. As pessoas, às vezes, são manipuladas por não saberem matemática. E se elas souberem um monte de técnica de fazer conta, tal, elas podem ser aprovadas em concursos públicos, mas elas não sabem defender seus direitos no dia a dia. E por isso é que a gente tem que... essa ideia das práticas de numeramento, né, que ampliam a visão de matemática, elas podem... ou melhor, quando a gente trabalha a matemática no sentido de educar matematicamente os estudantes para eles saberem fazer matemática, raciocinar matematicamente, usar a lógica matemática para tomar decisões e para entender argumentos do tipo se isso, então aquilo, a pessoa é capaz até de duvidar de fake news que pode receber. Então, a questão não é
apenas saber um monte de conhecimento, informação matemática, mas sim de saber ter uma atitude matemática diante do mundo, saber raciocinar matematicamente. Oi, Vicente. A Jussara, eu ia comentar que essa questão aí de, né, que você tinha falado sobre, você acabou de comentar sobre assim, o fundo, assim, qual que é o objetivo, né, de criar qual que é o objetivo de a gente estudar matemática e de que forma que a gente, né, pode pensar nisso enquanto formação cidadã mesmo. Eu lembrei, acho que acho que conversa um pouco com o que o PISA traz de letramento matemático em um certo, assim, num pedaço lá do artigo que fala sobre que a partir desse processo de articular o conhecimento matemático, é possível que o indivíduo consiga ver aquilo ali, uma percepção do papel da matemática na sociedade, e aí usar aquilo como uma forma de desenvolver um certo protagonismo, de um poder de discernimento, né, para os cidadãos. E eu acho que passa muito por aí mesmo. Assim, acaba que é um desafio em sala de aula a gente conseguir conscientizar os estudantes de alguma forma, mas eu acho que existem estratégias, sabe? Assim, assim, a gente já viu várias coisas, né? Assim, sei lá, passando desde modelagem a aulas, assim, sei lá, propostas interdisciplinares, enfim. Acho que existem várias propostas de a gente conseguir, né, transformar esse espaço em sala de aula, assim. Mas eu acho que, no fundo, é muito disso, da gente conseguir fazer com que seja possível esse entendimento de uma construção civil mesmo, né? De que seja uma coisa que tá existindo, está acontecendo, a gente precisa estar aí. E é por isso que a gente está estudando isso. Sim, sim. E a educação matemática lida muito com isso, né? De buscar essas alternativas que de uma forma atinjam as diferentes pessoas que estão na escola, né? Até um tempo atrás era todo mundo muito parecido na escola, agora a escola é bem diversa. E aí a gente tem que buscar alternativas diferentes para poder atingir a todos de alguma forma. Só tem mais um trecho que eu queria chamar a atenção aqui, que é além, bom, elas estão falando de uma pesquisa, né, as autoras, mas elas têm a intenção de que essa análise dê subsídios a nós, né, educadores, para compreender a delicada negociação de significados que os processos de apropriação de práticas culturais oportunizam e demandam. Então, elas da pesquisa, elas vão tirar sugestões para a gente, né? Dicas de como lidar com essa situação na nossa vida, como professores. E lá no final, elas retomam isso, né? Elas buscar, então, contribuir para que educadores estejam atentos e sejam preparados para identificar ou promover oportunidades que a sala de aula como um espaço que se deixa permear e que provoca tensões, oferece ao estabelecimento de processos de negociação de significados. Tais processos devem respeitar os sujeitos em suas concepções e demandas, suas crenças e desconfianças, seus objetivos e temores, suas expectativas e seus desejos. Isso impõe, mas não se resume a assumir uma postura dialógica. É necessário comprometer-se com uma disposição e uma preparação profissional que dê a educadores ferramentas para identificar e explorar o potencial educativo da explicitação dessas tensões. Então, muitas perguntas lá no fórum era isso, né? Como eu vou contemplar na sala de aula o conhecimento dos estudantes, etc. E aí eu perguntei, né, várias vezes, como as autoras responderiam isso? É esse último parágrafo aqui, né? Porque aquelas não vão dar para a gente uma técnica, né? Você tem que fazer isso, né? Propor tal atividade, fazer tal coisa assim. Elas nos convidam a nos transformar como seres humanos, como professores, né? De comprometer-se com uma disposição e uma preparação profissional para identificar e explorar o potencial dessas tensões que podem aparecer na sala de aula.
Então, antes da gente buscar uma técnica para fazer essas coisas que elas estão falando aí acontecer na sala de aula, elas estão nos convidando para uma transformação de nós mesmos como professores. Oi, Luciana. Nós somos rápidos. Que tem mais a ver. Ai, assim, Luciano, você travou aqui para mim. Não sei se foi só para mim ou para todo mundo. Acho que foi eu, minha internet. Voltou? Voltou? Agora voltou. Ah, tá. Então, pela segunda vez aconteceu um evento que tem a ver exatamente com isso. Eu falei, acho que vou trazer aqui, que é um aluno de matemática que em algum momento ele aprende que a multiplicação pode ser representada por um ponto em vez de x. E no momento que ele aprende isso, que eu não sei exatamente quando, sei lá, 6º ano, um pouco antes talvez, ele não vê significado naquilo. E quando ele vai estudar equações, ele percebe claramente que o x é outra coisa, entre aspas. Então, aí fica claro para o aluno. Então, o que você está falando tem a ver com isso. Ficar atento na sala de aula o tempo todo para visualizar essas situações, que elas acontecem demais, e, se possível, um comunicar com o outro. Porque acontece comigo. Eu não falo com ninguém, só eu sei. E a mesma coisa, os professores ficam meio que ilhados. Então, um momento como esse curso, por exemplo, é uma ótima oportunidade para poder compartilhar isso. E grupos de professores é muito importante, Luciano, turma, porque exatamente para compartilhar as experiências, né? Por isso que programas como a Residência Pedagógica, o PIBID, dão super certo, porque o professor tem um conhecimento, né, a partir da sua prática, que é riquíssimo, e, ao mesmo tempo, buscar esses trabalhos que discutem esse tipo de coisa, né? Que tem uma teorização, que também nos ajuda a pensar. Né? Então, o professor não precisa sofrer sozinho, ele tem toda uma comunidade aí de colegas professores, de educadores matemáticos, as sociedades que discutem essas coisas, que são um apoio para ele. Né? E os problemas são parecidos, né? São diferentes, mas são parecidos. Mas fica a dica, assim, que futuros professores assim, se esforcem em manter esses contatos, porque isso é muito difícil manter. Assim, os afazeres, as diversas atividades fazem com que cada um se ilhe e não discuta, não só na mesma disciplina, mas também os professores de uma mesma turma. Quando encontram no conselho de classe, ocorre uma troca assim, que, olha, acontece isso, a gente nem sabia. Então, essa é uma luta tão importante se esforçar para comunicar-se com os colegas da disciplina, de outras séries, etc., quanto ficar atento na sala de aula, porque senão a gente fica muito ilhado. Infelizmente. E eu tenho a impressão que o professor de matemática tem uma tendência maior a se isolar. Maior, exatamente. Né? Por causa de característica da própria matemática. Tem uma aluna minha que está fazendo uma pesquisa com professores de matemática, né? A pandemia, problemas de comunicação com a direção, etc., etc. E aí o grupo de professores de matemática descobriu que eles ficam mais fortes quando eles estão juntos. Olha que coisa. Alguém fez um comentário aqui sobre isso. Eu acho que é um problema mesmo do nosso sistema de ensino. Teoricamente, é uma construção de conhecimento até abstração, mas os alunos são diferentes entre si. As práticas pedagógicas conservadoras não vão promovendo significado, acaba perdendo sentido para os alunos. Sim. E assim, esse discurso também de vocês, alunos da licenciatura, também se perpetua ao longo do tempo, né? De sentir o medo, a tensão de ir para a sala de aula, de ver a
a dificuldade que as crianças têm com a matemática, e aí vocês comentaram também no fórum sobre o curso de vocês, que não traz essa segurança, né, para vocês irem para a escola. Marcos, aproveite a residência pedagógica, que é uma experiência muito, muito bacana de contato com a realidade escolar. Muito rico mesmo. Eu também participei do PIBID logo Você em seguida. Em qual escola? Você está em qual escola? Agora a gente está... eu vou até conferir aqui, que eu troquei agora em setembro, Carlos Lacerda, Escola Municipal Carlos Lacerda. Eu E antes estudei estava lá. lá no Pedro II. Você estava no Pedro II antes? Isso. Lá. E uma coisa sobre esse conselho de classe que você falou, que me veio à mente aqui, é que é legal que mesmo... O Luciano é que falou do conselho de classe. Comentando que mesmo os professores de matemática sendo meio isolados do restante das disciplinas, parece que a opinião dos professores de matemática ganha um peso muito maior que das outras disciplinas. Ela é tipo mais respeitada. Parece que quando você fala de matemática tem aquele estranhamento, as pessoas falam, não, essa pessoa deve estar sabendo bastante que ela é boa em matemática. Sim, é uma característica específica da matemática, e eu acho que tem muito a ver com isso que a gente estava falando, da abstração da matemática, né? Ela uma ciência consolidada há muito mais tempo, né? Toda essa abstração, ela acaba tomando essa aparência de neutra, de absoluta, de universal, sendo que, né, a gente está conversando aqui, ela nasce das necessidades humanas, né? Como qualquer outra ciência. E a única diferença que ela tem é que ela é mais velha. E aí, sabe aquela coisa, a pessoa mais velha vai ficando mais teimosa, mais irredutível? Sim. Acho que é mais ou menos assim, que a matemática é uma velha senhora ranzinza. E ela parece mais excludente às vezes também, né? Porque exclui muito quem sabe, quem não sabe matemática, os olhares para as pessoas são muito diferentes. Valoriza demais a matemática, uma matéria como história, por exemplo, que eu considero às vezes até mais importante. As pessoas de história são meio desvalorizadas. Falam, ele faz humanas, qualquer pessoa poderia fazer. Ele faz exatas, nossa, ele é tão inteligente. Hoje um aluno meu falou assim, a gente, porque é professor de matemática, a gente ganha um poder sem nem ter pedido. Sim. Sem fazer esforço, você ganha um poder, porque você é professor de matemática. E isso é também um fardo, porque da mesma forma que a gente ganha esse poder, a gente ganha o instrumento de exclusão. A responsabilidade. Se torna opressor. Sim. Então, é muito tensa essa nossa responsabilidade. Esse poder é a matemática como exclusão social, sim. Vocês leem inglês? Razoavelmente. Eu vou sugerir para vocês um texto que fala da ideologia da certeza da matemática. E exatamente essa linguagem de poder. Vou deixar a referência aqui no chat para vocês. Meu computador chega a essa hora, ele está cansado, tá, gente? Ele já vai... Tudo demora aqui. Fala sobre o poder da matemática, tá? Eu estou mandando a referência, e aí tem um link que vocês acessam. A ideologia da certeza em educação matemática. Ele é curtinho, de 17, 18, 19, 20, 21.
7 páginas. E fala desse assunto que a gente está discutindo aqui, tá? Do poder da matemática. A ideologia da certeza é essa... toda vez que numa discussão, num debate, você apresenta um argumento matemático, as pessoas se calam, porque não tem que filosofar em cima daquilo ali. A matemática, os números mostram que acabou, aí você não tem mais o que debater. Jussara. Desculpa, eu te cortei. Fala também de uma ideia que chama poder formatador da matemática, que é a matemática sendo usada para criar a realidade. Oi, você? Não, eu acho que... Eu não sei se a gente comentou isso no semestre passado, mas tem muito a ver com a questão até das fake news, né? Assim, de você falar qualquer bobagem, colocar um número lá, né? Colocar um gráfico nada a ver, as pessoas vão, né, ter uma aceitabilidade assim muito maior, né? E é um poder assim muito complicado, né? Muito problemático nesse sentido. E ao mesmo tempo, quando a gente não trabalha uma matemática de verdade com os nossos estudantes, eles caem nessas armadilhas de argumentos, né? Porque eles não sabem ler o mundo matematicamente. Mais alguma questão, gente? Vocês querem comentar? Tudo bem, então? Para mim aqui sim, professora. Tudo ok. Beleza, gente. Bom, eu coloquei... Bom, a gente já combinou os grupos, né, que vocês vão conversar para falar lá no fórum como é que ficou a negociação dos seminários 1 e 2, pelo menos. Um outro ponto é que, bom, terça-feira agora é feriado, a gente não se encontra, nós nos encontramos novamente na quinta-feira que vem, nesse mesmo bate-canal, às 9 da noite, e eu já deixei lá no fórum uma primeira oficina, tá, para vocês se organizarem em grupos e fazerem um relato para a turma toda, para as turmas, né, até a próxima terça-feira, dia 9, seguinte, né? Ou de feriado. Tudo bem? Vou ver aqui. O Elisaías falou que a filosofia é mais antiga do que a matemática, mas a matemática é mais privilegiada ou temida, não sei. Leiam esse artigo aí, dá uma lidinha, depois vocês vão... Ele fala disso, desse poder que a matemática tem. E nós somos, de alguma forma, instrumentos desse poder, né? É importante a gente se questionar sobre isso. Luciano, você quer falar? Peraí. Não, tudo ok. Estou olhando aqui o texto da oficina. Tá, beleza. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no fórum também, tá? Uhum. Tá bom por hoje, né, gente? Conversa boa. Legal. Bom feriado para vocês, descansa um pouquinho e a gente continua na próxima semana, tá bom? Ok, Obrigado, boa noite, bom feriado. Tchau, Jussara. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Bom Tchau, feriado. pessoal.